A razão de que nós somos os melhores do mundo é porque trouxemos muitas coisas novas para a canoagem mundial. O nosso grande prazer é como os atletas, exatamente como os atletas, é ganhar medalhas. Temos que lhes dar aquilo que eles realmente precisam. Isso é uma grande motivação e é um grande orgulho de chegar ao Campeonato do Mundo, aos Jogos Olímpicos, e ver os nossos barcos a competir. Conquistamos esta posição e não queremos largá-la, portanto, trabalhamos nesse sentido. Isto está muito presente todos os dias em nós. É o desenho da canoa que faz a diferença. É o desenho, é a construção e também há um aspecto muito importante que os atletas também dão muito valor, que é o posicionamento e a escolha do barco. Os barcos agora são tão bem desenhados, vá lá, e tão rápidos que 1 centímetro, 2 centímetros atrás ou à frente ou à altura faz a diferença. E os atletas, como sabe, muitas vezes ganham ou perdem por meio segundo, por umas décimas. O atleta, se estiver confiante no seu barco, é essa confiança que lhe dá aquela diferença, aquele segundo a menos. E o atleta precisa desse trabalho, e esse trabalho é feito aqui no nosso centro de estágio ao longo do ano. A maior parte dos caiaques são desenvolvidos aqui na Agueira, com a colaboração dos atletas melhores, muitas das vezes a NEL convida, atletas da seleção inglesa, que nos dão. Triámos e vemos muitas das vezes os pontos onde se cruzam e vemos, ok, 3 pessoas a queixar-se disto, não vão ser 3 malucos, tem de se mudar isso e procurar uma solução para esse problema. A Agueira também funciona muito como um laboratório e as próprias equipas também procuram, às vezes, a Agueira para isso, também tentar conseguir aquele tal extrazinho. Temos uns dispositivos que medem as acelerações, o movimento do barco, em vários ângulos, tudo isso. São tantas as remadas durante os 1000 metros que às vezes isso pode fazer a diferença entre perder ou ganhar. Tem ali um microclima, mesmo no inverno as equipas estão bem, o plano de água é fantástico, o hotel é um hotel de 5 estrelas, portanto é um hotel de grande qualidade e conseguimos vender 20 mil noites por ano. Julgo que todas as equipas que vão aos Jogos Olímpicos passam aqui por Portugal, porque tem isto, tem o fator barco, não é? O atleta pode vir cá a Portugal e rama exatamente no mesmo barco, não precisa de mudar de barco. Nenhum centro de estágio pelo mundo fora consegue fazer isto. Vocês recebem atletas de todo o mundo? Todo mundo. Nós oferecemos, basicamente, um serviço em que o atleta chega e não se precisa de preocupar com nada. Chega aqui, tem os caiaques, os treinadores têm o seu barco a motor, tem ginásios de fitness na parte do hotel, no Montebello, e tem um ginásio mais específico cá em baixo, na área da marina. Para além disso, tem as pistas, que serve como um utensílio importantíssimo. Pista que tem aquelas bolas. Que tem as marcações, exatamente, que serve para os atletas. Flutuadores, sim, para os treinadores fazerem um treino de qualidade e conseguirem aferir os progressos no treino. Tem aqui 200 metros e tem 1000 metros daquele lado, além da extensão enorme que a Albufeira tem, que permite albergar muita gente e raramente se cruzarem. Nós há aqui alturas em que temos 20 barcos a motor a sair ao mesmo tempo, ou seja, pode haver... Há espaço para todos. Há espaço para todos.
Ninguém anda a espiar o que é que um e outro andam a fazer? Não, porque aqui não há tanto fator tático. Pode haver um ajuste na tática de corrida, mas o treino em si é muito à base de trabalho e esforço. E nós temos aqui exemplos das pessoas que treinam. Tenho russos que treinam com portugueses, tenho os lituanos que partilham um treino com os da Látvia e até combinam os períodos do estágio cá, na mesma altura, e até quando têm quartos ímpares para completam e partilham o quarto. Não é esse tipo de... Não há essa rivalidade. Essa rivalidade não é tanto. Se calhar mais dentro das equipas, mais dentro das seleções, às vezes existirá mais rivalidade. Exatamente. Não é? Às vezes existe mais dentro das próprias equipas do que fora. Porque a partir do momento em que tens o lugar dentro da equipa, competir, treinar com os melhores só te vai melhorar, não é? Caiaque e canoa. Vamos lá estabelecer as diferenças. Caiaque vai sentado. Sim. E tem o leme e rema dos dois lados. A canoa só vão de joelhos e só remam de um lado. Os caiaques têm de ser rápidos, mas os caiaques só são rápidos se os atletas forem confortáveis lá dentro. E se os atletas tiverem bracinhos? Sim, acima de tudo. Mas se forem desconfortáveis, é o primeiro passo para haver problemas. Para insucesso. Para insucesso. Da produção que aqui vemos, Sim. quanto é que vai para o estrangeiro? É quase tudo. Para cima de 90%? 90, sim, 99%. O mercado português é um mercado interessante. Sim. Nós temos muitos clubes e há muitos praticantes, mas naturalmente, para quem produz 20 ou 20 e tal barcos por dia, se calhar fica cá em Portugal. Sim. Ou menos isso. Os clientes são as seleções principalmente ou clubes também? Os clientes são os clubes. Os clientes principais são clubes. As seleções são aquilo que nos interessa, não é? Porque são as seleções que nos dão a projeção. O prestígio são aquelas que vão competir nos campeonatos do mundo e que vão aos Jogos Olímpicos e nos vão projetar pelo mundo fora. E o que é que representa trabalhar numa empresa que é líder mundial? Contar aqui uma história muito engraçada, que eu conto sempre a todos os meus amigos, que obviamente fazem pouco de mim por eu trabalhar numa empresa que se chama Nelo e que trabalha em canoas. Não é? Toda a gente, canoas, Nelo, toda a gente faz piadas. E então uma vez perguntaram ao vizinho, já não me lembro quem era, se foi a RTP ou um trabalho que fizeram sobre nós, perguntaram ao vizinho, você acredita que ali naquela fábrica fazem os melhores caiaques do mundo? E um senhor, nos seus 70 anos, ali, os melhores? Não me acredito. Então porquê é que não se acredita? Com certeza que lá fora há quem faça melhor. E são essas coisas que nos inspiram e, de facto, foi um estigma com que nós lutamos e essa luta também depois se passa para os funcionários. Eu acho que eles sentem, muitos deles, principalmente os que estão cá há mais tempo, sentem não só o orgulho de trabalhar agora, mas sentem também o orgulho de ter contribuído nesse processo. Eu, pelo menos, sinto muito isso e tenho a certeza que falo por um grupo alargado de pessoas que já está cá há muitos anos e que sente isso. Quais são os momentos para que a empresa se tenha distinguido? Eu acho que há um momento-chave, obviamente, em 1997, com a criação do Mosquito, que é o primeiro barco que o Nelo cria, em que cria um barco completamente fora da caixa, em que toda a gente, quando vê aquilo, diz, ok, o que é isto? Basicamente, o Nelo criou o chamado ovo de Colombo à volta das regras, ou seja, o Nelo percebeu que as regras tinham uma falha muito grave. Antigamente, antes dessa mudança das regras, havia uma largura mínima, que seria aqui, que seriam uns 51 centímetros. Certo. E o barco não podia ter concavidades, ou seja, o barco não podia fazer assim para cumprir a medida mínima. O que é que o Nelo fez? Subiu este ponto até aqui. Sim. E fez uma linha reta aqui. Ou seja, o barco não tinha concavidades, mas de facto tinha aqui a largura mínima, era comprida num ponto absolutamente, quer dizer, patético, não é? Que não fazia sentido nenhum, tanto que a criação desse barco... uma barreira, não é? Exatamente, parecia assim aqui pronto, nós chamávamos na altura uns cornos. Eram uns cornozinhos que nasciam aqui, uma asa. E foi daí que a própria Federação Internacional, ao ver o caminho que os barcos estavam a tomar em termos de design, que alterou as regras para agora termos estes barcos
mais fusiformes e não termos outra vez aquelas formações. Portanto, esse foi, na minha opinião... Foi o ovo de Colombo, não é? Foi o ovo de Colombo que abriu oportunidades a vários níveis. Primeiro, porque deu um capital de conhecimento muito grande à capacidade de inovação do Nelo. As pessoas disseram, ok, quem fez isto foi o Nelo. Mas, ao mesmo tempo, ao mudarem as regras, em 2000, depois dos Jogos Olímpicos, onde o Nelo já tinha ganho 5 medalhas, portanto, já tinha, antes de mudar as regras, já tinha metido o pé na porta, abriu a porta, ao mudar as regras, de começarmos tudo do zero. Ou seja, começou do zero o jogo, fomos a zero com toda a gente, porque mudaram as... E aquilo é o patrão, não é? Aquilo é o patrão que vai ali ao fundo, na sua bicicleta. E ele anda sempre aqui na sua bicicleta, de trás para a frente, o dia todo. Para acompanhar, e vai parando nas diferentes estações e vai dando feedback e perguntando o que é que estás a fazer e porque é que fazes assim, e explica-me assim, e explica-me... Pronto, para perceber um pouco os procedimentos e também perceber se os procedimentos estão a ir de acordo com o que ele idealizou e com a forma também para não perder a mão, não é? Exatamente. Eu nasci em Angola. E em Angola nós usávamos os zinhos e os itos. Eu era Nelito lá em casa. E quando cheguei cá a Portugal com 15 anos, os meus colegas achavam que Nelito não era provavelmente o nome do rapaz com 15 anos e foram eles que mudaram para Nelo. E toda a gente me trata por Nelo e gosto que assim seja. E também é uma das marcas da marca Canhacas, que é também o Manuel Alberto Ramos Canhacas. Mas que... Porque essa é a empresa. Que é a empresa, não é? Que é a empresa a designação social da Nelo. Nelo é uma das marcas, é a marca principal. Mas é a marca principal. É. Bom, mas vamos recuar. 1978. Sim. É quando arranca a empresa. Eu chego a Portugal em 75, começo a praticar a canoagem e em 78 ou 77 começo a fazer os caiaquezinhos. E porquê fazer caiaques? Porque fazia competição. Nós somos anteriores até à fundação da Federação Portuguesa de Canoagem, que foi fundada aqui em Vila do Conde. E eu comecei a competir em Espanha, depois fui o primeiro campeão nacional de canoagem. Fizemos uns caiaques para servir o clube, para fazer algum dinheiro. Sim. E depois resolvi criar uma empresa. Eu competi com os meus próprios caiaques e na altura era importante que houvesse um fabricante nacional que servisse o país e foi isso que eu fiz. Portanto, mas já praticava canoagem em Angola? Não. Comecei a praticar cá em Portugal e a competir em Espanha. Como é trabalhar numa empresa onde o dono anda de bicicleta na fábrica? Para nós já não é nada de estranho. É uma forma para ele mais eficiente de ir a todo lado. Portanto, andar de caiaque aqui dentro seria mais complicado, por isso a bicicleta acho que é a alternativa mais saudável e económica. Não, mas ele sempre teve uma relação muito informal com a fábrica e com os funcionários. É uma pessoa um pouco diferente das outras, por isso acho que não é muito estranho. As pessoas têm curiosidade de perceber como é que uma pessoa começou vivo do nada e agora é o dono desta empresa. É um motivo de bastante orgulho, é reconhecer que tenho um pai que lidera uma empresa mundial no seu ramo, neste caso na canoagem de competição, e vê-la crescer desde algo que não era mais do que uma garagem, uma coisa muito pequenina, até agora que temos um edifício fantástico, umas condições excelentes, e vê-la numa empresa que nasceu exatamente do nada e tornar-se na melhor empresa do mundo da sua área. Ora, vamos lá perceber como é que se constrói uma canoa, um caiaque. Como é que isso se faz? O processo de produção começa, ao contrário do que possamos pensar, pela parte exterior. Ou seja, a primeira coisa que nós vamos fazer é pintar o barco. Na verdade, não vamos pintar um barco, vamos pintar um molde que é a superfície exterior, ou o molde exterior do barco. Se tivermos fazer uma analogia muito simples, é como se fosse a forma de um bolo, ou seja, a formata exterior do bolo. Vamos pintá-lo e isso vai permitir que o barco tenha uma superfície exterior perfeitamente lisa e uniforme. Certo. E depois vamos colocando as camadas interiores. E aí estamos a falar daqueles materiais que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, as fibras de carbono, as fibras de vidro, as resinas. E isso é que são os materiais que depois vão compor os nossos barcos. Esse período de tempo ainda vos leva quanto, aproximadamente? Este período entre pintura e o que nós chamamos a laminagem é um período que durará as suas 36 horas. Entre pintar o barco, esse barco ser feito e ser curado,
Ok. Estaríamos a falar de 36 horas. Entre encomendar um caiaque ou uma canoa e a entrega, quanto tempo leva? O nosso prazo de entrega anda à volta das 2, 3 semanas. Conseguiríamos, no limite, se calhar 3 dias, mas obviamente que existe uma carteira de entregas maior do que isso. Se houvesse urgência, não é? Se houvesse urgência. Falámos nos passos importantes para a empresa. Talvez aquele que tenha sido o mais impactante tenha sido o mosquito. Mas que passos mais houve? Sim, eu acho que são assinaláveis? Esse é, de facto, o mais relevante. Eu acho que depois o que eu posso destacar será, possivelmente, os momentos-chave em termos da viragem do mercado. Os momentos-chave passam pelas vitórias individuais, não é? E nós, em 2004, tivemos uma manhã de sonho, e que eu poderia saber o dia, mas por acaso não sei. Mas foi uma manhã de sonho em agosto de 2004, em que tivemos um atleta norueguês, que é o Eirik, que estará na parede, algures ali, que ganhou o K1 1000 metros, que é, portanto, a prova mais emblemática da canoagem, em termos de caiaques. E no mesmo dia, aliás, a prova imediatamente antes, o atleta espanhol David Cal ganhou o correspondente nas canoas, que foi a C1 1000 metros. Esse é um momento muito importante, porque é um momento onde a Nelo se afirma como uma líder mundial nas embarcações individuais. Portanto, foi de facto uma manhã especial. Podíamos ter tido 8 barcos na final, mas se não tivéssemos ganho, não tinha tido o impacto que teve. Depois, a partir daí, as medalhas começaram a ser muitas, não é? E é sempre difícil, temos conseguido vir a crescer aos poucos, mas também destacar a medalha dos portugueses em 2012. Foi também um marco importante para a Nelo, porque foi um dos momentos onde se uniu a origem das canoas. A origem e as pessoas, quer dizer, em que de facto a família toda pôde festejar, não foi só o Nelo que saiu de lá feliz, saiu Portugal, saiu a canoagem, saiu o Comitê Olímpico, saiu toda a gente feliz com a canoagem em Portugal. Portugal é, neste momento, a referência da canoagem mundial a muitos níveis. Quer dizer, temos dos melhores atletas do mundo, temos dos melhores treinadores do mundo, temos os melhores eventos do mundo e temos um dos melhores construtores do mundo. Estou a brincar, somos os melhores mesmo, não é só um dos, somos os melhores. Não, estou a brincar. Mas é importante para nós isso. Ganhar é inerente ao espírito da empresa Nelo? Existe sempre um espírito competitivo entre todos, numa vertente positiva, e nem sempre tudo é sobre o trabalho. Nós tentamos criar aqui entre nós várias formas de interação diferente do habitual, até para aliviar um pouco a pressão do trabalho, e normalmente utilizamos aqui as horas de almoço para organizar competições, futebol em matraquilhos, e tentamos com isso aproximar um pouco os funcionários. Já somos muitos e as pessoas conhecem-se visualmente, obviamente, sabem quem é aquele dali, mas nem sabem o que é que ele faz, nem exatamente como é que se chama. Quase 200, não é? Quase 200, e a atividade esportiva tem essa capacidade de unir as pessoas. O que é que se pode esperar do futuro da Nelo? Nós temos o projeto do remo, temos o stand-up paddling, temos o remo de mar, temos a vela, temos vários projetos que vão decorrendo aqui dentro e que vão dando, portanto, também esta capacidade, este crescimento que nós precisamos. Ou crescíamos ou ficávamos por ser uma empresa de nicho, sempre muito mais exposta ao risco. O que vocês fabricam é alta competição? É alta competição e não só. Como assim? Que a parte da não competição tem ganho espaço também, dentro da tem empresa. ganho espaço. E tem ganho espaço dentro da empresa e dentro da nossa cabeça. Estamos a falar de retalho? Estamos a falar quase retalho. Então, é continuar a manter a posição da Nelo na canoagem, olhar com possibilidade de ter alguma coisa no remo e ter o retalho. Sim, sim. Esse é o futuro? Esse é o futuro.
meu objetivo é que as pessoas daqui a alguns anos, quando alguém lhes fale em canoagem ou o que é fazer desporto na água, que pensem na marca Nelo. Nós não podemos parar nunca mais, não é? Quer dizer, há muitos anos atrás eu achava que este projeto ia acabar comigo. Neste momento não pode acabar. Porquê? Porque nós já temos muitas pessoas que dependem de nós. Há uma grande responsabilidade. O que temos de fazer é trabalhar mais, melhor, temos gente competente e temos tido essa sorte de levar os nossos barcos. Digo sempre isso, os nossos. E há pessoas cá dentro que dizem os meus barcos. E isso dá-me muito gozo. Percebe essa diferença? Eu até gosto que o digam, que sintam isto como se fosse deles. E são deles. Isto é um projeto de muita gente que aqui trabalha. Eu sou o fundador da empresa e que dou uma certa ajuda, não é? Mas há pessoas que são muito importantes, foram muito importantes e que têm ajudado a fazer isto. Portanto, eu consegui chegar a um certo ponto e depois tive de ter ajuda de muita gente que empurrou esta empresa para a situação em que está agora. É fantástico, não é? Lá fora, em qualquer país que faça canoagem, nós somos idolatrados. Tratam-nos muito bem. E sentir, nos Jogos Olímpicos, sentir que os nossos barcos estão lá a ganhar é um gozo muito grande. E nós não queremos perder isto nem por nada.